Marcos capítulo 10, do versículo 17 a 27. Pondo-se de joelho a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, de Jesus, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. A igreja pode se assentar nesse instante. Irmãos, os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados de evangelhos sinóticos, eles narram a entrevista desse jovem rico com Jesus. Essa história, ela está nesses três evangelhos. E essa história mostra esse diálogo de Jesus com aquele jovem rico, que mais à frente vai servir de base para que Jesus ensine aos seus discípulos a dificuldade que é entrar no reino de Deus, a dificuldade que é se submeter à vontade de Deus e viver como Deus deseja que vivamos. Irmãos, essa narrativa, ela traz à tona alguns problemas atuais que todo homem enfrenta. Alguns questionamentos que estão no nosso coração. Primeiro deles: há alguma bondade em nós? Será que quando nos olhamos no espelho ou avaliamos a nossa vida, podemos dizer que há algo de bom na nossa vida? Outro questionamento: será que Deus se satisfaz com a nossa boa reputação? Será que Deus olha para a nossa vida, se alegra conosco como os homens se alegram quando vê a nossa vida, que é uma vida ilibada, uma vida que ninguém tem nada para dizer contra ela? Irmãos, e o outro questionamento: que meio é capaz de nos conduzir à vida de Deus? Que meio é capaz de nos colocar na vida que Deus estabeleceu para nós desde a eternidade? Irmãos, Deus, Ele tem vida eterna para quem recebe de Cristo a sua justiça. Deus tem vida eterna para aquele que abre o seu coração e toma a vida de Jesus em si, de maneira que ele já não vive mais, de maneira que ele já não confia mais nas suas obras, mas ele confia em Cristo Jesus. E a confiança que ele tem em Cristo Jesus, irmãos, faz com que da vida dele brote vida, uma vida eterna, uma vida que não é uma vida passageira, mas uma vida que durará eternamente na glória do nosso Deus. Vejamos como Deus, Ele nos dará a vida eterna, porque esse texto que nós acabamos de ler nos ensina exatamente isso. Nos ensina que Deus, Ele tem vida eterna. Ele tem vida eterna para aqueles que recebem de Cristo a justiça de Deus. Primeiramente, irmãos, Deus, Ele quer que constatemos a nossa incapacidade de viver o bem. Como é que Deus nos dá a vida eterna? Nos levando a entender que somos incapazes de viver perfeitamente a vida que Deus exige, que Deus requer de nós. Lembro-me das vezes que nós saímos para evangelizar e nós encontramos pessoas que dizem que quando são confrontadas diante dos mandamentos do Senhor, percebem que na sua vida há muitas coisas que precisam melhorar.
E essa é uma constatação de que nós não somos bons. É uma constatação que a nossa natureza está desvirtuada, porque nós precisamos de regras, de mandamentos e de leis para limitar as nossas ações. Deus diz, não mate, porque no nosso coração há um desejo homicida operando em nós. E aí nós reconhecemos que não somos bons. A lei, ela torna clara para nós a nossa natureza, de que nós não somos bons. A perspectiva errada acerca da nossa bondade nos impede de encontrar o caminho para a vida eterna. Você que está aqui nessa noite, você precisa entender quem você é. Você precisa entender como a sua natureza é corrupta, como a sua natureza é pecaminosa. E se você não entender isso, você não pode entrar no caminho da vida eterna. Você não pode receber de Deus a vida eterna. Aquele jovem rico, irmãos, não compreendia a sua condição como pecador. Ele vai até Jesus e ele vai de uma forma piedosa. Diz o texto sagrado, irmãos, que ele se pondo-se Jesus a caminho, aquele homem correu ao seu encontro, ajoelhou-se diante de Jesus. O que é isso senão um reconhecimento piedoso, humilde, de que ali estava um mestre, de que ali estava alguém maior do que ele. Aquele jovem vai ao encontro de Jesus com essa postura, uma postura de alguém que está envolvido na religião, que sabe da sua condição de certa forma, mas aquele jovem não sabia algo de mais profundo acerca da sua própria natureza. Ele foi até Jesus num gesto de humildade, contudo a sua piedade escondia, irmãos, a sua ignorância. O quanto ele era ignorante. E aqui eu faço uma observação. Nós podemos, irmãos, ser religiosos, cumpridores de regras e mesmo assim estarmos ignorantes da nossa real condição. Porque podemos olhar para as regras e achar que somos bons porque seguimos uma regra assim, outra ali, obedecemos um acolá, nunca matamos ninguém, não temos em nosso coração desejo de adulterar e começamos a achar que somos bons. Aquele jovem, irmãos, não conhecia o seu problema. O jovem acreditava que poderia fazer algo para viver a vida eterna. E aí no versículo 17, na parte B, diz assim: ele se dirige a Jesus e pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Observe essa expressão daquele jovem. O que farei? O que eu farei? Senhor, o que é que eu preciso? Qual é o método que eu preciso adotar para herdar e para receber a vida eterna e assim entrar no reino de Deus? E assim estar debaixo da vontade de Deus. Observe que na perspectiva desse jovem, herdar a vida eterna e ter a vida eterna era sinônimo de exercer algum método, fazer alguma coisa. Talvez você esteja pensando em agradar a Deus com as tuas obras. Esteja pensando em fazer algumas coisas aqui que você julga boas e que você acredita que por meio dessas obras Deus vai te dar a vida eterna, que você vai entrar no reino de Deus. Mas Jesus escuta então aquela pergunta daqueles jovens. O questionamento daquele jovem, irmãos, revela dois enganos. O primeiro deles, que ele costumava atribuir bondade aos homens, porque ele não reconhece Jesus como Deus, ele reconhece Jesus como mestre. E então, reconhecendo Jesus como mestre, ele se dirige a Jesus e diz: bom mestre. Quando ele chama Jesus de bom mestre, ele fazia isso, irmãos, não era só com Jesus, com outros homens. Ele não reconhecia a sua ignorância, ou melhor, o seu pecado, e muito menos o pecado de todos os seres humanos. Que todos nós somos pecadores, irmãos. E, em segundo lugar, ele confiava que a vida eterna era resultado de algum esforço. E como muitas vezes nós nos enganamos nisso, achando que a vida eterna é resultado do que a gente faz. Muitas vezes o diabo se apropria de brechas na nossa mente para nos acusar, para nos entristecer, para nos dizer que Deus já não nos quer mais e que nós já não temos um relacionamento com Deus, porque estamos confiantes nas nossas obras. E aí escorregamos uma obra aqui, ali, e aí dizemos: Senhor, Tu sabes, eu pequei, falhei, agora não tem como a gente estar numa amizade, num relacionamento. Irmão, se Deus fosse se relacionar conosco pela nossa bondade, pelas nossas obras, por aquilo que nós fazemos, nós nunca nos relacionaríamos com Deus. E nós precisamos entender a nossa incapacidade. Nós precisamos constatar, irmãos, a enfermidade da nossa alma, para que possamos encontrar e receber de Deus a vida eterna.
No versículo 18, Jesus responde então àquele jovem, diz assim: por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Olha o que Jesus responde àquele jovem. Jesus não está dizendo aqui que ele não era bom. Jesus está questionando, irmãos, a maneira como aquele jovem costuma atribuir títulos a homens pecadores, a chamar homens pecadores de bons. E uma vez que ele reconhece Jesus como mestre, ele diz: bom mestre. Então Jesus começa a dizer: você não entende, em outras palavras, você não entende o que é ser bom, porque ninguém aqui nessa terra é bom. Quem é bom entre nós? Bom só existe um, que é Deus. Se aquele jovem tivesse uma visão espiritual um pouco mais aguçada, ele estava ali falando diante de Deus, e ele poderia dizer: Senhor Jesus, Tu és Deus, e bom só és Tu. Mas ele chama Jesus de mestre, porque ele costuma atribuir bondade aos homens. Às vezes a gente encontra pessoas assim, que dizem assim: fulano é tão bonzinho, né? Não, ele é um homem bom, ela é uma mulher boa. Era isso que aquele jovem fazia, irmãos, atribuir a homens bondade, e assim ele evidenciava a ignorância da própria natureza humana, porque não há um bom sequer, como disse Jesus diante dos acusadores daquela mulher, quando ela estava caída, aquela pega em adultério: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém atirou, sabe por quê? Porque ninguém, irmãos, nessa vida não peca, todos somos pecadores. Irmãos, desde que o pecado entrou no mundo, através de Adão e Eva, não há um justo sequer. Romanos capítulo 3, versículo 12, diz assim: todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O que é que Paulo está usando aqui? O Salmo 14, versículo 13. Não há um bom, não há um justo sequer. Todos pecaram. E aí no versículo 23, o capítulo 3 de Romanos, ele diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Até aqui, o que é que essa história nos mostra, irmãos? Nos mostra que a gente precisa constatar a nossa ignorância. Precisamos constatar a nossa incapacidade de viver para a glória de Deus, de viver a bondade, de viver o bem que Deus espera de nós. Se nós não entendermos isso, nós não poderemos encontrar a vida eterna. Você que chegou aqui nessa noite, que ainda não tem a vida eterna, faça uma avaliação do seu coração, perceba as motivações que estão por trás das tuas ações, que podem até ser boas, mas Deus não se deixa enganar, porque Deus vê o coração, Deus sabe das motivações. E nós precisamos constatar isso na nossa natureza, para que possamos receber de Deus a vida eterna. No crivo de Deus, irmãos, não há ninguém que possa, por suas próprias forças, alcançar a vida eterna. E aquele jovem estava enganado acerca disso. Ele dizia: o que eu farei, mestre? O que é que eu preciso fazer? Qual a disciplina? Qual o método? Só que não há método, porque qualquer método nosso é falido, é fracassado. Se confiarmos nas nossas próprias obras, não viveremos a vida que Deus estabeleceu para nós, e a vida eterna se tornará algo distante das nossas vidas. Você pode ser irrepreensível aos olhos dos homens, mas Deus vê o coração. Você pode ser bom aos meus olhos, aos olhos do seu vizinho, da sua família, mas Deus, irmãos, Ele perscruta, Ele vai no profundo do coração. Ele conhece as tuas palavras e pensamentos antes que essas palavras venham ser expressas, esses pensamentos venham ser expressos. Deus já conhece, e Ele sabe do que você está planejando nessa noite. Ele sabe, irmãos, Ele sabe cada desejo que grita dentro de você, cada desejo que te leva para distante da vontade dEle. Ele conhece os planos que você fez contra o próximo. Embora aparentemente o que você fez todo mundo louva e diz: que coisa bonita. Para nos dar a vida eterna, irmãos, Ele nos chama a reconhecer a incapacidade do nosso coração. Aquele jovem rico, irmãos, ele estava ali numa situação de completa ignorância da sua própria natureza, e desconhecendo o pecado que habita dentro de si, ele não poderia, irmãos, receber a vida eterna, porque ele iria confiar nos seus próprios meios, nas suas próprias obras. Pergunto a você nessa noite: você reconhece as más intenções do teu coração? Você reconhece aí o pecado que está aí habitando dentro do seu coração? A Deus, irmãos, ninguém pode enganar. Ele não se deixa iludir.
Ele não se deixa iludir. Ele não se deixa iludir pelos nossos gestos bondosos, os nossos gestos religiosos. Ele não se deixa iludir pelo tamanho da nossa vestimenta. Ele não se deixa iludir pelos nossos joelhos dobrados, irmãos, porque nada disso adianta se em nosso coração não tiver arrependimento. Se em nosso coração não tiver um coração quebrantado. Você que está aqui nessa noite, entenda isso. Deus quer te dar a vida eterna. Deus tem vida eterna para você. Agora você precisa fazer uma sondagem do seu coração e perceber, irmão, no seu coração a maldade que habita aí dentro de você. Para nos conduzir à vida eterna, primeiramente, Deus nos revela, irmãos, a nossa incapacidade de viver o bem. Quando eu era pequeno, lembro ainda, tinha acho que uns 7 anos de idade, eu fui pego com esse questionamento na minha mente. Eu questionava por que eu nunca obedeci a minha mãe por mais de uma semana. Porque eu poderia obedecer 3 dias, ser fiel, atentar para o que ela estava dizendo, mas aí quando passava uma semana eu estava lá desobedecendo. Eu não tinha noção nenhuma da minha própria natureza. Só havia um questionamento dentro de mim, por que minha natureza se inclinava à desobediência. Até que um dia o Evangelho me iluminou, irmãos, e Cristo Jesus me mostrou essa incapacidade. Porque o Evangelho, irmãos, não é para os fortes, o Evangelho é para os fracos. Porque aqueles que são fracos é que são fortes em Cristo Jesus. Irmãos, para nos conduzir à vida eterna, Deus primeiramente nos revela a nossa incapacidade de viver o bem. E aí, em segundo lugar, nesse texto, Deus, Ele nos mostra que Ele quer que reconheçamos o real problema do nosso coração. Observe primeiramente, reconhecemos, irmãos, a nossa incapacidade de viver o bem, e agora estamos diante do quê? Do real problema da nossa vida. Do real problema da nossa vida. Os homens já tentaram dizer qual é o real problema da nossa vida. Certo psicólogo diz que o real problema da nossa vida é a nossa família. São os pais, né? Então, os pais foram assim, o assado, e aí os filhos acabam se debandando para algo errado porque os pais agiram de forma errada. Outros já disseram, não, o problema o nosso real problema são as lutas econômicas, né? Porque o opressor oprime os mais fracos, né? E aí os homens estão em busca do real problema, mas só Jesus é quem mostra qual é o real problema da nossa natureza. O real problema do nosso coração pode estar escondido da nossa vista. Você chegou aqui nessa noite, está ouvindo tudo isso, e talvez esteja dizendo, mas isso aí não serve para mim. E são nessas situações, nesse tipo de juízo que você faz de si mesmo, que você esconde de si o real problema da sua natureza. Jesus lembra ao jovem o que está escrito na 2ª tábua da lei. Lembre-se que havia 2 tábuas, uma se referia ao relacionamento, né, os mandamentos relacionados ao homem e Deus, e a 2ª tábua da lei dizia respeito aos mandamentos que regiam o relacionamento do homem para com o homem. E aí Jesus lembra aquele jovem a 2ª tábua da lei, no versículo 19 diz assim, você conhece os mandamentos, Jesus está dizendo. Jesus sabia que ele era religioso. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e sua mãe. E aí Jesus para por aí. Detalhe, vocês perceberam que está faltando um mandamento aí? Está faltando um mandamento aí. Irmãos, Jesus diz àquele jovem, olha, tu sabes os mandamentos. E aquele jovem prontamente responde, sim, eu sei desses mandamentos. Os mandamentos, irmãos, eles não são capazes de aperfeiçoar ninguém. Não pense você que você vai ter vida eterna se você quiser seguir os mandamentos, os 10 mandamentos. Porque os mandamentos não são capazes de nos aperfeiçoar. É uma grande tolice, é colocar sobre as nossas costas um fardo insuportável, querer ter um relacionamento com Deus à base de regras e mandamentos. Porque você vai se quebrar, porque você vai perceber que o teu coração é transgressor. Logo, se você tentar ter a vida eterna, entrar no reino de Deus, através de obediência a mandamento, você nunca chegará à vida eterna. Porque a vida eterna, irmãos, é graça. A vida eterna não é consequência do que nós fazemos. E aí, Paulo, ele esclarece isso lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 24, quando ele diz assim, de maneira que a lei se tornou nosso guardião ou tutor,
para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. O que é que Paulo está mostrando aqui? Que a lei tem um propósito. Quando alguém compreende a lei, esse alguém precisa compreender que ele não tem capacidade de cumprir a lei e depender pela fé de quem? De Cristo Jesus. Porque aí quando ele depende de Cristo Jesus, ele é justificado pela fé, pela confiança que tem em Jesus e não pelas obras que ele realiza. Jesus então diz àquele jovem: tu conheces os mandamentos? Irmãos, note que o jovem dá sinais de que tinha uma vida de aparência. Ele confessa que observava toda a lei desde a sua juventude. E com isso não entendeu que a vida eterna começa no coração. Versículo 20, ele diz assim: então o homem, ou o jovem, respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Como bom religioso, aquele jovem estava dizendo o seguinte: mestre, tudo aí, essas regras todinhas aí, eu não quebrei nenhuma delas. E se eu não quebrei nenhuma dessas regras, então eu tenho a vida eterna. Se eu obedeci todas elas, e possivelmente, ele de fato teria uma ótima reputação por obedecer essas regras. Só que lembre-se o seguinte: está faltando um mandamento aí. Está faltando um mandamento que aquele jovem, irá revelar que não cumpria. Então Jesus desmascara o Deus escondido no coração daquele jovem. Quando ele diz que tem observado desde a sua juventude, aí Mateus, na versão de Mateus, o Evangelho de Mateus, versículo 21, ele diz assim: Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Eita, agora complicou a vida do jovem. Complicou a vida daquele homem rico. Ele disse: você quer ser perfeito? Você não adultera, você não diz falso testemunho, você honra seu pai e sua mãe. Só tem uma coisinha que te falta para ser perfeito. Pega os teus bens, vai e vende os teus bens, e com o recurso desses teus bens, entrega aos pobres. É aí que Jesus revela o outro mandamento que não está explícito aqui. Qual é o mandamento? Não cobiçarás. Qual era o problema daquele jovem, irmãos? Cobiça. Sabe aquele desejo de que eu tenho e quero mais e mais e nunca me satisfaço com o que eu tenho? A riqueza é capaz de produzir isso no coração. Eu tenho hoje, mas não estou satisfeito com o que eu tenho. Eu quero mais amanhã e o coração, irmãos, fica insaciável diante daquilo que você quer, mais. E isso se torna um Deus na sua vida. E se torna um outro Deus a quem você serve, que Jesus vai chamar de Mamon. E aí você não só quebra o não cobiçarás, você também quebra o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. E aí a avareza passa a morar no coração, e quando a avareza passa a morar no coração, a riqueza se torna um Deus. E você não tem condições de abrir mão das suas riquezas, você não tem condições de abrir mão dos seus bens para ter a vida eterna. Foi o que aconteceu com aquele jovem, irmãos. A palavra mostra aqui, a palavra aqui de Jesus revela a cobiça dele. E quando aquele jovem então escuta as palavras de Jesus, ele sai ali triste, sabe por quê? Porque ele tinha muitos bens. Aquele jovem não herdou a vida eterna, sabe por quê? Porque os bens e as riquezas dele foram um obstáculo para que ele pudesse herdar a vida de Deus. Aí você poderia dizer: pastor, mas se ele não tivesse isso, ele herdaria? Não, ainda não herdaria. Porque ele era corrupto, era pecador. Esse texto aqui não está nos ensinando a fazer algumas coisas para herdar a vida eterna. Esse texto só nos revela o quanto precisamos de Jesus e crer em Jesus e não depender das nossas obras. A vida eterna é mais do que uma aparência irrepreensível que aquele jovem tinha. Ele vivia de fato a lei, obedecia, era cumpridor de rito, vinha à igreja. Ninguém tinha nada para dizer contra ele, mas havia um problema guardado no coração dele, que ele não conhecia, que o seu coração era cobiçoso, transgressor, e isso, irmãos, não dava condição a ele de ser dependente de Cristo. Isso, pelo contrário, o fazia escravo do seu próprio pecado, a ponto que ele preferiu seguir rico a seguir a Jesus, seguir com muitos bens, ganhar o mundo inteiro e perder a alma.
Irmãos, a vida eterna começa no coração. Entenda bem isso. Começa no coração. Não adianta ter uma vida ilibada, irrepreensível, todos falarem bem de você. Isso é bom que aconteça. Mas mais importante do que isso, é que no seu coração, no relacionamento que você tem com Deus, você possa viver pela graça em Cristo Jesus. A fé em Jesus faz, irmãos, de Cristo o nosso maior tesouro. E como Ele mesmo nos diz, onde estiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. Mateus capítulo 6, versículo 21. É só de Deus, é só de Cristo o teu coração, o nosso coração. Não deixe que as bênçãos dessa vida, irmãos, que são bênçãos que Deus tem concedido a você, venham impedir de você perceber a necessidade que você tem de Cristo Jesus. Irmãos, essas bênçãos não podem nos dar a vida eterna. Jesus veio a esse mundo para que nós pudéssemos entender que nada pode ser melhor e maior do que Jesus, do que Ele. Precisamos avaliar se estamos prontos a responder o apelo de Jesus aqui, que diz: vá, venda tudo o que tem e siga-me. Será que se fosse você no lugar daquele jovem, qual seria a sua decisão? Será que as riquezas e a cobiça dominariam você? Levaria você, ou será que você abriria mão de tudo? Quebraria as algemas da cobiça e diria: Jesus, eu vou te seguir. Eu não vou depender das minhas obras, eu vou depender do Senhor. Precisamos refletir seriamente, irmãos, porque somos tentados nessa vida por essas coisas. A vida eterna de Deus para nós nos leva a abandonar os falsos deuses desse mundo e amar Jesus sobre todas as coisas. Ele é a vida eterna de Deus para você, meu irmão, que está aqui nessa noite. A vida eterna não são as tuas riquezas, a vida eterna não são os bens que você possui, a vida eterna é Jesus. E você precisa escutar o apelo dele nessa noite. Por fim, para nos conduzir à vida eterna, Deus quer que confiemos na poderosa graça dele em Jesus. Entenda bem, a gente entende a nossa incapacidade, a gente encontra o nosso real problema, que pode ser a cobiça. E aí a gente então é conduzido para a poderosa graça de Cristo. O que é que acontece depois desse episódio? Depois que aquele jovem se retira ali, entristecido porque ouviu palavras que confrontaram o seu coração, Jesus então passa a instruir os seus discípulos. Ao contemplar a incapacidade do coração para a vida eterna, nós somos conduzidos, irmãos, ao poder de Deus em Cristo Jesus. E aí, depois daquela entrevista, o que é que Jesus faz? Jesus mostra aos seus discípulos quão difícil é o coração que tem riquezas entrar no reino de Deus. O coração cobiçoso, que não se satisfaz com aquilo que Deus tem lhe dado, mas sempre quer mais e mais e mais. Como é difícil um coração desse encontrar a vida eterna e receber a vida eterna. Jesus então diz aos seus discípulos o seguinte, observe aí na sua Bíblia. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: como é difícil para os que têm riqueza entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam estas palavras. E estranharam por quê, irmãos? Porque eles possivelmente acreditavam que a riqueza era evidência de salvação. E aquele jovem ali que tinha riqueza não estava salvo, não tinha vida eterna. Irmãos, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filho, como é difícil entrar no reino de Deus. Ele estava ali martelando a lição para que os seus discípulos entendessem a dificuldade que é entrar no reino de Deus quando o seu coração é cobiçoso. No versículo 25, então, ele usa ali, numa linguagem figurada, muito conhecida de todos nós, a seguinte expressão: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aqui alguns: essa agulha, o que é uma agulha de costurar? É agulha, um lugar na parede onde passa. Pouco importa. O importante aqui é que você entenda que Jesus está dizendo a dificuldade que é alguém que tem o coração escravizado pelas riquezas encontrar a vida eterna, encontrar a vida de Cristo Jesus. Irmãos, como ensinou Paulo lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, ele diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Muito interessante, Paulo agora comentando a cobiça. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Assim ele generaliza aqui, irmãos. Diante da impossibilidade dos ricos se salvarem, os discípulos perguntam então: sendo assim, quem pode ser salvo?
Quem pode ser salvo? Olha que pergunta. Mestre, quem pode ser salvo? Eles estavam ali sem entender o que Jesus estava fazendo. Note duas coisas nesse questionamento. Primeiramente, os discípulos ainda não haviam entendido a impossibilidade humana de salvar a si mesmo. Eles estavam num processo de conhecimento de si mesmo. E no processo de conhecimento de si mesmo, essa etapa em que eles estavam, eles ainda não sabiam que Deus sabe e que Deus vê a incapacidade do coração humano, o pecado do coração humano. Veja também que possivelmente eles acreditavam, irmãos, que as riquezas eram um sinal de salvação. Como nos nossos dias alguns acreditam, né? Ser rico é sinônimo de estar na vida eterna, de estar na bênção de Deus. E nem sempre é assim. Logo, irmãos, se os ricos não podem ser salvos, quem poderia ser salvo? Jesus então revela a graça poderosa, que aí, mais adiante, no versículo 27, ele vai dizendo o seguinte, observe na sua Bíblia. Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos é impossível. O que é que Jesus diz? Olha, de fato, quem tem um coração cobiçoso é impossível ser salvo. Quem reconhece que o seu coração está preso às riquezas, é insaciável nesse mundo, é avarento de fato. Ele se libertar disso é impossível pelas suas próprias forças. Mas aí Jesus continua no seu discipulado, ensinando e diz assim: contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Para Deus não há impossível. Mesmo que você que chegou aqui nessa noite esteja com seu coração escravizado nas riquezas, na prostituição, seja lá no que for, o poder de Deus é tão grande que você hoje pode sair daqui sendo um servo de Cristo Jesus, não servindo mais ao mundo, mas servindo a Deus. Porque Deus, irmãos, pode reverter o coração. Era isso que Jesus queria ensinar aos seus discípulos. Irmãos, a graça de Deus é capaz de mudar o coração de pedra, de tirar o coração escravizado, de quebrar essas algemas que você sabe que tem prendido você. Jesus Cristo é a vida mais do que os bens dessa terra, irmãos. Só a ação sobrenatural de Deus é capaz de fazer isso, de reverter o nosso coração endurecido. Para que você receba a vida eterna, você precisa amar a Jesus mais do que todas as coisas. Mas quem faz isso é o pastor, é a igreja, são os nossos irmãos, nossos familiares, não. Quem faz isso é o próprio Deus, que nos dá entendimento na sua palavra, nos faz olhar para Jesus, para o amor de Deus em Cristo Jesus, e amar Jesus acima de todas as coisas. A vida de Jesus precisa habitar em seu coração, meu irmão. Você chegou aqui nessa noite com o coração habitado por outra coisa. Irmãos, Jesus é a graça poderosa de Deus que nos liberta do domínio da cobiça. Se você deseja tê-lo em seu coração, faça isso hoje mesmo e você terá uma nova vida que homem algum pode dar, que igreja não pode dar, que rituais religiosos não podem dar. É a vida eterna. Quanto tempo durará a tua vida? Pare e pense, talvez mais uns 20, 30, 40 anos, não sei. Você sabe quanto tempo? Eu quero lhe dizer que a vida de Deus é uma vida eterna. Porque o amor de Deus não tem fim, irmãos. Porque a alegria de Deus não tem fim. Irmãos, porque a compaixão de Deus não tem fim. E aqueles que vivem essa vida revelada em Cristo Jesus, vivem a vida eterna. Uma vida que não se acaba, uma vida que continuará mesmo que partamos desse mundo. Para isso precisamos deixar Jesus reinar sobre os nossos corações. Você quer ter a vida eterna? Você que está aqui nessa noite, você que tem ouviu essa palavra e percebeu o real problema do seu coração, você quer a vida eterna? Quer viver hoje e eternamente com Deus? Aceite a Jesus. Deixe Jesus morar no seu coração. Deixe Ele entrar no seu coração. Deixe Ele tirar essa vida que hoje você tem cuidado. Deixe Ele cuidar da sua vida. Irmãos, muitos são capazes de fazer sacrifícios nessa vida, né? Para que tenham mais alguns anos. Tem gente que acorda bem cedinho, vai caminhar, para que não tenha problema no coração. Tem gente que gasta, né, horas e horas em academia para poder manter a saúde.
Não estou aqui condenando isso, pelo amor de Deus. É importante que a gente cuide da nossa saúde, porque a gente quer viver um pouco mais, a gente não quer morrer logo. Irmãos, nós nos sacrificamos por essa vida daqui. Hoje Jesus te chama a ter a vida eterna, e você precisa fazer o sacrifício, e você precisa sacrificar o teu velho homem, e você precisa sacrificar o pecado que há em você, essa inclinação que te envolve, que te algema, que te aprisiona nesse mundo, para que você possa viver a vida eterna. Se arrependa da sua vida de pecado e deixe Jesus reinar no seu coração, porque para encontrar a vida eterna é preciso que você reconheça que você é carente, incapaz de viver o bem, como todos nós somos incapazes. E é só assim você vai perceber quão gracioso, quão abençoador é o Evangelho, a boa notícia de Deus, que mandou o seu Filho amado, para morrer no teu lugar, para que você pudesse ter a vida eterna. Gostaria de orar pela sua vida nessa noite. Gostaria que a igreja fechasse os olhos, por favor.